Olá e bem-vinda de volta. Eu sou Sandriana e nesta sessão vamos falar sobre erros financeiros comuns cometidos por recém-chegados nos Estados Unidos. E esta sessão importa porque muitos problemas financeiros não começam com desastre, começam com algo menor, uma suposição errada, uma decisão apressada, um contrato não totalmente compreendido, um pagamento atrasado, um custo subestimado. Depois o pequeno erro se repete. E é a repetição que transforma a confusão em dano. Um dos maiores erros é acreditar que renda por si só determina estabilidade. Não determina. O livro por trás deste curso deixa esse ponto muito claro. Nos Estados Unidos, a estabilidade muitas vezes depende menos da renda bruta e mais do que sobra depois que moradia, transporte, seguro, serviços públicos e outras obrigações fixas já levaram a sua parte. Isso significa que alguém pode estar ganhando mais dinheiro do que antes e ainda assim se sentir preso se os custos fixos estiverem devorando o mês inteiro. Então, o primeiro erro comum é este: subestimar os custos fixos. Muitos recém-chegados olham para o aluguel e param por aí. Mas a vida mensal também inclui eletricidade, internet, telefone, transporte, seguro, supermercado e muitas vezes custos inesperados de instalação. Uma vida que parece acessível no começo pode ficar apertada muito rapidamente quando todas as contas recorrentes começam a chegar no prazo, o que elas sempre fazem, porque contas estão entre as coisas emocionalmente mais estáveis da América. Um segundo erro comum é viver sem nenhuma reserva de emergência. O livro trata isso como uma questão estrutural e não apenas moral. O sistema americano muitas vezes espera que as famílias absorvam choques por meio de poupança, crédito e planejamento no nível doméstico. Então, quando um recém-chegado não tem reserva para um conserto de carro, uma conta médica, uma interrupção no trabalho ou uma surpresa com a moradia, um pequeno problema pode virar dívida imediatamente. É por isso que a reserva de emergência importa. Não porque emergências sejam dramáticas, mas porque são comuns. Um terceiro erro comum é usar crédito como se fosse renda. O crédito pode ajudar, mas crédito não é salário extra. É dinheiro emprestado acompanhado de consequências. O livro deixa essa lógica clara. Nos Estados Unidos, o crédito afeta não apenas empréstimos, mas também acesso, custo e às vezes até opções de moradia. Então, quando um recém-chegado usa crédito de forma casual, ignora a utilização, paga atrasado ou não entende como os juros funcionam, o dano nem sempre é imediato, mas se acumula. E a acumulação também funciona para maus hábitos. Alguém diz: fui aprovado, então posso pagar. Não. Aprovação não é acessibilidade financeira. Aprovação só significa que um sistema está disposto a deixar você tentar cometer o erro. Um quarto erro comum é tratar transporte como despesa secundária, em vez de uma linha central do orçamento. Para muita gente nos Estados Unidos, um carro não é luxo. É acesso ao trabalho, acesso à escola, acesso à vida cotidiana. Mas o livro alerta que transporte não é apenas a parcela do carro. É também seguro, combustível, manutenção, consertos e, às vezes, condições de financiamento caras, especialmente para pessoas com histórico de crédito fraco ou muito curto. O livro também observa que adicionais da concessionária e custos agrupados podem silenciosamente tornar um carro financiado muito mais caro ao longo do tempo. Então, outro erro comum é este: comprar mobilidade sem entender o custo total da mobilidade. Um apartamento barato longe de tudo talvez não seja realmente barato se o peso do transporte consumir silenciosamente a economia. Um quinto erro comum é não tratar contratos como instrumentos financeiros vinculantes. Um contrato de aluguel não é apenas moradia. Um plano de telefone não é apenas conveniência. Um pacote de internet não é apenas um serviço. Essas são obrigações recorrentes. O livro enquadra explicitamente contratos, aluguel, empréstimos e planos de serviço como instrumentos financeiros que precisam ser orçados e compreendidos. Quando recém-chegados assinam rápido, confiam em promessas verbais ou deixam de ler os termos, frequentemente descobrem o acordo real depois que o dinheiro já está saindo da conta.
Um sexto erro comum é mandar dinheiro para casa sem planejar o impacto total. Ajudar a família é real, é honroso. Muitas vezes é necessário. Mas o livro também faz um ponto desconfortável. Remessas moldam tolerância ao risco, orçamento e progresso de longo prazo. E mandar dinheiro não é gratuito. Existem custos de transferência, realidades cambiais e custos de oportunidade dentro do orçamento mensal. Então, ajudar a família sem incluir essa ajuda no orçamento pode criar instabilidade em dois lugares ao mesmo tempo: no Brasil e nos Estados Unidos. Um sétimo erro comum é confiar na urgência. Ofertas urgentes, links urgentes, conselhos urgentes de redes sociais, hype urgente de investimento, mensagens urgentes sobre dinheiro. O livro alerta que a conveniência digital pode ampliar o acesso, ao mesmo tempo em que enfraquece as proteções. Isso é especialmente perigoso para pessoas que ainda estão aprendendo o sistema. Então, se um recém-chegado reage emocionalmente à pressão, ao medo ou ao hype, essa pessoa se torna mais fácil de explorar. Um princípio mais seguro é simples: desacelere quando o dinheiro estiver envolvido. Urgência muitas vezes é fabricada. Também existe um erro mais profundo por trás de todos os outros. É o erro da improvisação. A lógica mais ampla do livro é que a vida nos Estados Unidos tende a recompensar documentação, consistência e hábitos repetíveis. Então, recém-chegados que improvisam demais muitas vezes não fracassam porque são preguiçosos ou pouco inteligentes. Fracassam porque o sistema foi construído para punir desorganização com tarifas, atrasos, piores e opções perdidas. Então, quais são os erros financeiros mais comuns dos recém-chegados? Subestimar custos fixos. Viver sem reserva de emergência. Usar crédito como renda. Julgar mal o custo real do transporte. Assinar contratos com excesso de casualidade. Mandar dinheiro sem orçamento completo. Confiar em urgência, hype ou pressão. Nenhum desses erros é exótico, e é exatamente por isso que eles importam. Erros comuns são os que moldam silenciosamente a vida comum. Menção ao livro-texto. Este curso usa Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, como livro-texto. E esta seção segue um dos temas práticos mais fortes do livro. Seu futuro nos Estados Unidos melhora quando você para de tratar a vida financeira como uma sequência de momentos separados e começa a tratá-la como um sistema. O livro está disponível pelo Clube de Autores e também pode ser encontrado em grandes livrarias e plataformas de e-book. Então aqui está a principal lição desta sessão. A maior parte do dano financeiro não começa com um erro gigantesco. Começa com pequenos erros repetidos sob pressão. Um recém-chegado se fortalece ao aprender a reconhecer esses padrões cedo. Leia com cuidado. Faça orçamento com honestidade. Construa uma reserva. Use crédito com cuidado. E não deixe a urgência tomar decisões por você. Disciplina não é glamourosa. É o que impede que o resto da vida desmorone por causa de estupidez evitável. Isto conclui o módulo 8. No próximo módulo, vamos tratar de família, comunidade e redes de apoio. Porque sobreviver financeiramente é mais fácil quando você não está tentando construir uma vida sozinho. Qual desses erros financeiros seria mais fácil cometer sem perceber e que hábito poderia evitá-lo? Para uma compreensão mais profunda deste tema, leia o capítulo correspondente em Do Brasil aos Estados Unidos. Um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, o livro-texto deste curso.